Chegou a hora de se despedir desse lugar maravilhoso aqui em meio à natureza. Estamos aqui pela primeira vez admirando essa linda cascata da Ferradura. Olha só, meus amigos. Um lugar maravilhoso. Foi um prazer poder estar aqui conhecendo esse lindo lugar pessoalmente. Temos amigos aqui também, lá da nossa cidade. E vamos pegar sentido a nossa humilde residência. Vamos subir pela natureza lá em cima agora, meus queridos amigos. Vamos lá, vamos caminhar um pouco. Vamos descer aqui, ó, meus amigos. E vamos subir por lá e chegar lá no alto da linda cascata da Ferradura. Obrigado, meus amigos. Até a próxima oportunidade.